Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando sobre acoplamento entre engrenagens, e que isso permitiu, por exemplo, a invenção do relógio. Na figura, a gente vê o funcionamento desse relógio com um ponteiro e várias engrenagens associadas, e no texto, ele fornece a frequência de giro do motor, que está associada com a engrenagem A, pela figura, e que vale 18 RPM. RPM que significa rotações por minuto. Na tabela, nós temos a quantidade de dentes de cada engrenagem, e no enunciado ele quer que você diga qual é a frequência de giro do ponteiro, também em RPM. Para resolver a questão, a gente tem que lembrar dos dois tipos de acoplamento de engrenagens. O primeiro que eu vou relembrar é esse daqui, em que as engrenagens estão se tocando pelas extremidades, pelos pontos tangentes. E é por isso que a gente costuma chamar esse tipo de acoplamento de tangencial ou acoplamento periférico, porque são as tangentes que vão estar em contato direto. E perceba que a condição para que esses pontos não escorreguem um no outro, para que os dentes de uma engrenagem não fiquem escorregando um no outro, é que eles precisam ter a mesma velocidade nos pontos periféricos, nos pontos tangenciais. As duas rodinhas estão girando em sentidos opostos, e se eu pegar no ponto de contato, a velocidade deste dente, sendo para baixo, por exemplo, tem que ser igual à velocidade do dente da outra engrenagem. Exatamente a mesma velocidade. Só que elas estão girando em sentidos contrários. Enquanto essa gira no sentido horário, por exemplo, a outra engrenagem estaria girando no sentido anti-horário. Mas as velocidades VA e VB devem obrigatoriamente ser iguais. Bom, isso garante que, na verdade, a frequência de giro não seja igual. Se essa daqui está girando com uma frequência A, a outra vai estar girando com uma frequência B, de forma que a razão entre essas frequências são inversamente proporcionais aos seus raios. Como é que eu posso tirar essa conclusão? Igualando a velocidade linear nos pontos tangenciais, se VA é igual a VB, então eu posso escrever que ômega vezes o raio é igual a ômega vezes o raio. Se você não se lembra, esse ômega que eu estou escrevendo é a chamada velocidade angular. E isso por si só já nos diz que as velocidades angulares são inversamente proporcionais aos raios. Ômega A sobre ômega B é igual a RB sobre RA. Mas se eu puder trocar o ômega pela frequência, já que a velocidade angular é igual a 2πf, eu também chego nessa mesma proporção inversa. Ou então, FA sobre FB, frequência de A sobre frequência de B, é igual a RB sobre RA. Enfim, a conclusão que eu quero que você tire é que se a engrenagem é maior, ela acaba girando com menor frequência. E se a engrenagem é menor, ela acaba girando com maior frequência. É uma relação inversa. Deixa eu até dar um zoom para a gente fazer uma análise matemática disso. Se eu tenho a engrenagem B maiorzona, que é o caso do meu desenho, certo? Você está vendo que a engrenagem B tem um raio maior, isso faz com que a sua frequência de giro seja menor. E vice-versa. Eu posso pensar também o contrário. Eu posso pensar que se a engrenagem A tem menor raio, sua frequência acaba sendo maior, ok? Relação inversamente proporcional. Agora, cuidado. No outro tipo de acoplamento, em que eu coloco as duas acopladas com o mesmo eixo, isso já não é mais verdade. Inclusive, vai ser justamente o contrário do acoplamento tangencial. A gente chama esse aqui de acoplamento coaxial, que significa literalmente junto ao eixo. Coaxial significa junto ao eixo. Co é um prefixo bem conhecido, copiloto, coadjuvante, e axial significa eixo. Sempre que elas estão associadas ao mesmo eixo,
obrigatoriamente terão a mesma frequência de giro. Então, se essa daqui está girando no sentido horário com uma frequência FA, a outra tem que estar girando também no sentido horário com a mesma frequência. Ou seja, a frequência de A será sempre igual à frequência de B. Não tem que fazer conta nenhuma. Nada, nada, nada. Ah, professor, mas como é que você tem certeza disso? Porque se eu der um giro no eixo, se eu girar o eixo uma vez completamente, né, uma volta completa, então obrigatoriamente as duas engrenagens deram uma volta completa. Se é pequena, se é maior, tanto faz. Girar o eixo uma vez, isso garante que todas as rodas nesse mesmo eixo giraram uma única vez, garantindo o mesmo período, que é o tempo de dar uma volta, e garantindo a mesma frequência, que são voltas rotacionadas, né, voltas completadas em um certo intervalo de tempo. O que seria diferente entre essas duas? O que seria diferente é justamente a velocidade linear, a velocidade tangencial. Ou seja, se eu colocasse a velocidade tangencial para essa roda pequena, VA, e a velocidade tangencial para essa roda maior, aí realmente dá para calcular o quanto que uma velocidade é maior do que a outra a partir dos raios. Elas não têm que ter obrigatoriamente a mesma velocidade tangencial. A roda maior vai girar mais rapidamente, com mais velocidade linear nas suas extremidades. Porém, como a gente não está a fim de velocidade nessa questão, eu não vou escrever essa relação entre as velocidades. Basta você lembrar que eixos iguais, quando o eixo é igual para as duas engrenagens ou mais, sempre terão a mesma frequência de giro. Com acoplamento tangencial, a relação entre as frequências é inversamente proporcional aos raios. Com isso na cabeça, dá para responder a questão rapidinho, sem fórmula, sem nada, só usando essa relação inversamente proporcional ou igualando-se as frequências. Quer ver? Acompanha comigo. O que acontece quando a frequência de giro passa da engrenagem A para a engrenagem B? Ou seja, qual é o tipo de acoplamento entre a engrenagem A e a engrenagem B. Vou fazendo com cores diferentes para você entender. Aqui é a engrenagem A. Deixa eu botar uma cor mais suave. Essa é a engrenagem A. E aqui eu vou passar o giro para a engrenagem B. Perceba que as duas estão acopladas de forma tangencial, dente com dente. Isso vai mudar a frequência? Vai. E vai mudar quanto a frequência? Basta a gente olhar para a quantidade de dentes. E aí, nessa hora, você pode se perguntar, mas a gente não precisava de uma relação entre os raios? Ok, mas a relação entre os raios é a mesma relação entre os perímetros das duas circunferências. E a relação entre os perímetros nada mais é do que a relação entre a quantidade de dentes, porque aquela que tiver maior perímetro, maior comprimento, naturalmente vai caber mais dentes nessa engrenagem, correto? Então, a relação entre os dentes é a mesma relação entre os perímetros, que é a mesma relação entre os raios. Eu só quero saber o quanto que uma é maior do que a outra. E na hora que eu verifico, de A para B, eu tinha 24 dentes e passo para 72 dentes. Isso significa uma engrenagem 3 vezes maior. A engrenagem B tem o triplo do tamanho da engrenagem A. Mas como a relação é inversa, então a frequência diminui 3 vezes e não multiplica. Estou passando para uma engrenagem maior que vai gerar com uma frequência menor. Vamos colocar os valores? Então, se a engrenagem pequena está com a sua frequência, que é o que foi dado no texto, deixa eu até pegar o valor aqui de novo, 18 RPM, 18 RPM. Então, lá na engrenagem B, eu vou reduzir isso 3 vezes. Vai ficar que a frequência da engrenagem B é 18 sobre 3, ou seja, apenas 6 RPM. E assim a gente vai até chegar no ponteiro. Uma vez que você entendeu essa relação inversamente proporcional, é só fazer de cabeça. A maioria das questões nesse estilo dá para fazer de cabeça porque é o dobro do tamanho, ou vai ser o triplo, ou o quádruplo, e aí fica muito fácil de você fazer essas contas. Vamos passar para a próxima? Qual é a associação agora entre a engrenagem B e a engrenagem C? Toma cuidado, hein?
A engrenagem C está aqui, ó. Vai ser essa pequenininha. Só que eu não preciso me preocupar com a relação entre os tamanhos. Por quê? Porque entre B e C, o acoplamento é coaxial. As duas estão sendo atravessadas pelo mesmo eixo. E se elas passam pelo mesmo eixo, a frequência de giro das duas tem que ser igual, não vai mudar em nada. Ou seja, a engrenagem C também está girando com uma frequência de 6 RPM. E aqui muita gente deve ter caído nessa pegadinha de querer fazer um cálculo de B para C, aumentando-se a frequência, sendo que não acontece absolutamente nada. E para finalizar, de C para engrenagem D. Vou trocar de cor de novo. A engrenagem D está acoplada de forma periférica, de forma tangencial com a engrenagem C. Então vai mudar a frequência de novo e a gente vai para a tabela para ver o quanto que essa frequência muda. Compara esses dois tamanhos, ó. Lembra que de A para B, a gente tinha aumentado 3 vezes o tamanho? Percebe que agora vai acontecer a mesma coisa? Da engrenagem C para a engrenagem D, eu tenho 36 dentes e vou para 108 dentes. Poxa, mas de 36 para 108, eu estou triplicando o tamanho mais uma vez. E se triplica o raio, se triplica o comprimento e triplica o raio, a frequência reduz 3 vezes. Então, vamos fazer a conta. A frequência da engrenagem D vai ser 6 RPM dividido por 3 vezes, que nos dá uma frequência de 2 RPM. Pronto. E a gente finaliza descobrindo a frequência de todas as engrenagens. Ah, Thales, mas ele perguntou do ponteiro. Claro, mas o ponteiro está com o mesmo eixo da engrenagem D. Então, o ponteiro também vai girar com a frequência de 2 RPM. Vou colocar aqui só para deixar registrado, mas com certeza tem que ser a mesma coisa. O ponteiro, frequência idêntica à da engrenagem D. 2 RPM. Perfeito. Finalizada a questão, só a gente procurar o gabarito, que vai ser a letra B de bola, frequência de 2 RPM. Pronto. Sem ficar viajando com várias fórmulas decoradas, apenas entendendo essa relação inversa, você resolve todo esse tipo de questão. Gostou do vídeo? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta sua dúvida, compartilha. Me siga também nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.